Ok, está bem. Boa tarde, obrigado por estarem aqui. Vamos iniciar agora esta edição especial do podcast Universos Paralelos. Este episódio vai ser dedicado ao Senhor dos Anéis e o José Carlos Maltês vai ser o nosso moderador e, portanto, vai dar início ao episódio. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Portanto, como o Tomás disse, hoje nós vamos gravar um Universos Paralelos diferente, por ser o nosso primeiro como público. Portanto, por favor, portem-se bem. E começo por apresentar, para quem não conhece ainda, o Universos Paralelos. É um podcast que pode ser consultado no segundo take, que é o projeto do António Araújo, que está ali na ponta esquerda, e que tem autoria do António, do Tomás e de mim próprio, e que tem como objetivo fazer a apresentação, análise, a dissecação o mais exaustiva que conseguirmos de universos de ficção de autores. E hoje vamos fazer algo um pouco diferente, uma vez que não vamos tratar de um universo como é habitual no nosso podcast, mas vamos tratar de uma obra, O Senhor dos Anéis de Tolkien. E para isso temos hoje também, para introduzir mais uma diferença, um convidado especial, o Miguel Trancão, que está ali no meio, que sabe muito mais disto do que nós todos juntos e que nos vai falar da sua relação com Tolkien, com o Senhor dos Anéis em particular, tanto como fã, mas também como académico, que ele tem algum trabalho no caso. E portanto, eu passava-lhe a palavra para responder àquela pergunta com que habitualmente abrimos os nossos universos paralelos, que é como nos relacionamos com o tema. Como por cortesia, Miguel, obrigado. Conta lá da tua vida. Bem, para já a pressão de eu sou o que sabe mais daqui de Tolkien é tipo, quando eu errar, por favor, não me mandem anéis à cara. É só disto ser ao vivo, não podemos cortar, estás à vontade. Pronto, então, como é que eu comecei? Acho que comecei como, se calhar, grande parte dos fãs de Tolkien, que é na adolescência, para aí há 15 anos atrás, estava no 6º ano e nesse momento era única e exclusivamente fã de Harry Potter, portanto só lia e via Harry Potter, mais nada. Mas tinha uma colega minha que tinha a clareza de mente de estar a ler a Irmandade do Anel e eu olhei para o livro e disse, o que é isso? E ela mostrou-me e fiquei, é um bocado grande demais. E depois eu decidi dar uma oportunidade e então comecei a ler e desde os 11 anos que não parei de ler Tolkien ou O Senhor dos Anéis. E é engraçado porque Tolkien representa para mim também um pouco um momento de rebeldia, porque a minha infância e adolescência foram muito marcadas assim por morais muito restritas, muito religiosas, e na minha família era muito tabu ler-se ou ver-se coisas que tivessem feiticeiros, magia, e então eu tinha que ler Tolkien às escondidas para a minha mãe não descobrir. E então Tolkien foi um momento de rebeldia, enquanto que os outros faziam outras coisas para ser rebeldes. Eu lia Tolkien, o que não é muito comum. E então, se calhar, isso também deu-me um pouco mais de vontade de ler e sempre foi o autor que mais me fascinou, até ao ponto de chegar depois à faculdade e decidir que era isso que eu queria fazer para a minha vida académica, que era estudar Tolkien e estudar a obra de Tolkien. Se eu pudesse dizer ao meu eu de 11 ou 12 anos que o meu futuro poderia passar por profissionalmente estudar Tolkien, eu acho que ele se passava completamente. E então decidi começar a fazer uma tese de mestrado sobre Tolkien, especificamente sobre o que é que Tolkien achava que era um herói, ou seja, qual é que é a noção de herói para Tolkien, se há só uma, se há vários tipos de heróis. Infelizmente a tese está assim no interregno, peço desculpa à minha orientadora caríssima Angélica Varandas, mas cheguei a escrever alguns textos sobre a importância da palavra em Tolkien,
a humanização que Tolkien faz dos vilões humanos e não tanto dos vilões não humanos. E é isso. E apesar de estar em interregno, continuo a sentir uma paixão muito grande pela obra de Tolkien e o melhor escritor à face da Terra, na minha opinião. E é essa a minha relação mais pessoal e também académica com Tolkien. Já vamos explorar isso mais em detalhe. António? Bom, eu, no meu caso, não tive nada de académico. O primeiro contacto com O Senhor dos Anéis e Tolkien foi em 2000, penso eu, quando estava no Fantasporto, numa das poucas vezes que decidi ir ao Fantasporto, estava com uns amigos e surge um trailer, um teaser no ecrã e o meu amigo Roberto diz: olha, isto é O Senhor dos Anéis. Ao que a minha reação foi: o que é isso? Portanto, isto sendo que já tinha uns 23 anos, não foi propriamente uma descoberta muito cedo. Vai daí, ele tratou de me explicar que era só aquele livro que toda a gente tinha que ler, toda a gente que gostasse de fantasia, e em antecipação à estreia dos filmes, lá fui eu comprar o Hobbit, os 3 livros do Senhor dos Anéis. Depois embrenhei-me o suficiente para comprar um livro que descrevia em detalhe a viagem geográfica do Frodo em toda a aventura do Senhor dos Anéis. Comprei Atlas para me situar, porque eu não tenho uma imaginação muito fértil e quando estou a ler perdia-me um bocado. E depois também acabei a comprar o Silmarillion e o Unfinished Tales, e tenho orgulho em dizer que comecei o Silmarillion este ano e vou bem encaminhado para o acabar. Mas naquela altura pegou o bichinho que durou durante os 3 anos, ou naquele caso depois o filme estreou em dezembro do ano seguinte, 2001, e até dezembro de 2003, quando tivemos os filmes. Embrenhei-me completamente na leitura, no comparar das adaptações, e foi só nessa altura, digamos assim, que eu tive o contacto com o Tolkien, que depois esmoreceu um pouco e que é agora reavivada para esta conversa também. Bom, o meu caso é como o do António, é tudo menos académico. Eu acho que com a idade que vi os filmes nem sequer sabia o que era a academia, só se fosse a academia dos Pokémons. Mas eu comecei por ver os filmes e tenho que agradecer, e para aquelas pessoas que ouvem o nosso podcast já sabem que os meus pais foram muito importantes na minha formação cinematográfica, e eles mostraram-me os filmes já quando já tinham saído todos. Portanto, deve ter mostrado para em 2004 ou algo do género, mesmo 2003 já tinham saído todos, e eu vi os 3 filmes de seguida. Tenho perfeita noção que não vi a versão estendida dos filmes, vi a versão a theatrical release, mas depois de ver os filmes fiquei completamente apanhado por aquele universo e nunca mais o larguei. Mas curiosamente o primeiro livro que eu li do Tolkien foi o Hobbit, porque fazia parte, acho que era do programa de leitura recomendada não sei, do 7º, do 8º ano ou do 6º, não sei bem, de um desses anos do ciclo básico, e gostei tanto da leitura e da escrita que durante uns anos eu até nem vi os filmes porque andava só a ler os livros. Li O Senhor dos Anéis, depois li os Filhos de Húrin, o Silmarillion, e só depois mais tarde é que voltei a ver os filmes, porque lá estava, para mim os livros estavam a chegar, mas e depois os filmes começam a ter cenas que não é impossível esquecer, e há certas cenas que eu sei que vi quando tinha, sei lá, 10 anos ou 11, ou algo desse género, quando os vi pela primeira vez, e estão tão marcadas na minha memória e estão tão inalteradas até aos dias de hoje que eu sei perfeitamente com quem estava, o sofá, a cor do sofá, a minha televisão antiga, que ainda era daquelas televisões assim quadradas, gigantes. Portanto, eu me lembro de estar muito vincado na minha memória isso tudo. Portanto, claramente o Senhor dos Anéis teve aqui um papel bastante formativo na minha vida. Sim, eu posso dizer já agora, da minha experiência, nunca fiz trabalho académico, mas é quase como se já tivesse feito. Acho que já perdi tantas horas a ler e a investigar e a vasculhar o universo de Tolkien que é melhor nem falar nisso. Para mim foi uma espécie de ritual universitário. Eu fiquei quase com a sensação, ao menos no meu curso, quando se chegava, não precisávamos de passar nas disciplinas, precisávamos era de ler Tolkien. Toda a gente o fazia, toda a gente me perguntava: mas tu não estás a ler ainda? E eu não sabia o que era. E, portanto, com 19, 20 anos comecei a ler e li tudo que podia apanhar e ainda hoje continuo a ler. Eu, se calhar, devia confessar a vocês os dois que quando combinámos fazer o Universo Paralelos, no fundo, eu aceitei como
secreta esperança que um dia falássemos de Tolkien. Cá estamos. Missão cumprida. Sim, porque o José vai ser super exigente com tudo o que for dito aqui. Sim, não cada é? vez que vocês falarem Com a pronunciação, pronúncia, como é que era? Ontem estávamos É o Celeborn. num chat. Ninguém diga Celeborn. Exato, num chat e estava lá Celeborn, Cirith Ungol, e eu, não é com C, é com K. E eu, ok, lê-se como no latim, ok, isso até aí já consigo compreender os Cs são Nada de capas. chamar anões patudos aos olhos. Exatamente, e aos orelhas pontiagudas aos elfos. Pronto. muito bem, respeitinho. E não confundir os diferentes povos de elfos. Portanto, também acho que essa parte também vai ser essencial. Bem, hoje não tanto, vamos só falar do Senhor dos Anéis, que acaba por ser uma obra bastante mais simples do que o universo completo do Tolkien. E começando exatamente por aí, convém se calhar dizer, o Tolkien nasceu em 1892, começou a pensar no seu legendário quando estava a lutar na Primeira Guerra Mundial em 1917, ou quando foi ferido e quando viu muitos amigos morrer, e toda a gente que estuda Tolkien diz que foi o momento culminante na sua vida, foi ver toda aquela morte sem sentido, e o próprio Tolkien confessou mais tarde que os livros dele falam disso, falam do nonsense, que é a guerra, que é a morte, e no fundo é sempre disso que ele está a falar. E Tolkien, como académico, era filólogo, era linguista, ele tornou-se especialista em inglês antigo, a língua dos anglo-saxões, tinha uma cátedra nessa área, e é fácil perceber que, gostando de mitos e querendo dar voz a mitos, querendo criar mitos, que é o que ele faz na sua obra, ele precisava de histórias, e precisava de línguas, e precisava de alfabetos, e é por aí que ele começa a construir algo que se calhar é único até na história da literatura, pelo menos com este grau de complexidade. Como é que vocês veem, acham que é importante ou não é importante existir todo este background de línguas, de nomes, de alfabetos, de povos, para dar corpo às histórias? Como é que vocês encaram mitologia? Bem, há quem diga que a língua é a essência de um povo, que é quase a base cultural de um povo, e ele, enquanto linguista, claramente percebeu que se aquela história, se aquelas personagens, se aquele mundo poderia ter alguma verosimilhança, que se era para ter algo que importasse de facto, teria que começar por ter uma língua, e ele, lá está, enquanto estudioso da língua, percebia muito bem essa importância. Portanto, acho que era essencial para ele criar uma língua para aquelas personagens, senão não valeria a pena. Eu acho que li, a certa altura, li algo dele que dizia mesmo, fazia quase como uma inversão, que era, ele só começou a escrever histórias que ele precisava de ter aquela língua escrita. Sim. Tomás? Eu acho que a necessidade do Tolkien, e eu acho que ele tem um texto mesmo, ele tem mesmo um texto sobre a necessidade de criar histórias e o como é que se criam histórias. Eu não me lembro agora do título, é um artigo científico que ele escreveu. On Fairy Tales, Tales and qualquer coisa. Sim, não é? É uma coisa parecida. Exatamente, pronto. E esse é um artigo absolutamente genial. Miguel, e que passaste no primeiro do quiz. E ele escreve mesmo sobre essa necessidade que nós temos de contar histórias, porque nós contamos histórias mesmo não só para entreter, mas para compreender o mundo. E era agora o que o Miguel estava a dizer sobre a língua e toda a questão da linguagem, e há vários filósofos e pensadores que debruçaram sobre essa questão da linguagem, sobre que o facto de que a linguagem é a linguagem que nos faz compreender o mundo e vice-versa, e os limites da nossa linguagem são os limites do mundo. Isto é muito wittgensteiniano, mas é em boa parte verdade. Em relação à necessidade mitológica, e era o que tu estavas a dizer agora, que se aplica também a essa língua, porque uma língua muito antiga quase toma contornos mitológicos muitas vezes, e essa necessidade que ele tinha de resgatar isso e aplicar era uma forma dele fixar a mitologia, tal como, por exemplo, Homero fez com as lendas populares gregas. Ele também estava a fazer a fixação de línguas, de culturas que ele próprio tinha imaginado, mas com muita inspiração, e como vamos ver, inspiração bastante vasta no mundo grego e no mundo medieval, no mundo anglo-saxónico. E é muito interessante porque ele escreve numa carta que o desejo dele era oferecer o Senhor dos Anéis e oferecer toda a mitologia que ele criou ao Reino Unido, porque o Reino Unido
é um país e um povo que não tem propriamente um texto fundador, ou seja, os gregos têm a Odisseia e a Ilíada, os romanos têm a Eneida, nós temos os Lusíadas, e o Reino Unido não há um texto que se diga que é o texto fundador ou o texto que conta os ancestrais ou os feitos dos povos bretões ou o que seja. Então, o Tolkien decidiu oferecer o Senhor dos Anéis enquanto a mitologia quase do Reino Unido. E claro que obviamente teria que criar uma língua e uma mitologia e todo um background para que essa dádiva fosse de facto muito valiosa. Mas se calhar também é importante notar que, apesar de toda esta necessidade de construção do universo, de linguagem e depois de uma perseguição, se calhar até quase obsessiva, acho que não estamos a abusar se o dissermos desta forma, nasceu também com aquilo que foi um conto para crianças, não é? Ou seja, aquilo que é a semente, e corrijam-me vocês se eu estiver errado, porque eu estou aqui para aprender convosco e não nesta fase para falar tanto. Quando o Hobbit nasce, ele nasce como um conto que ele queria não partilhar com a Inglaterra nessa altura, mas sim com os seus filhos, não é? Sim, o Hobbit nasce da maneira que estás a dizer, embora a mitologia dele já existisse. Começou a escrevê-la muito mais cedo. O Hobbit acaba por ser um desvio. Ele faz quase como uma concessão, deixa a mitologia que ele já chamava Silmarillion, deixa de lado e começa esse conto, que depois ganha uma vida própria, porque foi um sucesso, editado em 37, foi um sucesso enorme e pediu-lhe uma sequela. E é da sequela que vamos aqui falar no Senhor dos Anéis. Já agora só mais uma coisa, dizer o Miguel estava a falar da mitologia que ele queria oferecer à Inglaterra. As pessoas respondiam nessa altura, mas isso já existe, são as lendas arturianas, e o Tolkien dizia, não, isso é uma importação francesa. e mesmo, se calhar nós vamos falar à frente, mas mesmo o Beowulf, que poderia ser considerado um texto desses, não fala dos ingleses, fala dos noruegueses, dos dinamarqueses, portanto... Sim. Beowulf que o Tolkien traduziu. Sim. E acho que tu mais querias começar também já a falar de influências. Já das influências, não é? Então vamos começar mesmo nas primordiais, não é? Eu, por acaso, eu estava... Não é necessariamente para este episódio, era para outro trabalho do foro académico, e estava a ler a República de Platão e apercebi-me que há lá umas passagens no segundo livro da República que refere uma lenda popular, portanto, que era muito comum na altura, as lendas populares gregas, que tinham um cariz bastante... histórica, as pessoas encaravam aquilo mesmo mal como se tivesse acontecido ou que acontecesse, e falam numa lenda que é a lenda de Giges, espero que se pronuncie assim, às vezes pode ser uma questão de tradução, mas e que fala na existência de um anel do poder, mesmo na característica de um One Ring, e que tem exatamente as mesmas características que nós vemos no Senhor dos Anéis, pelo menos na aplicação aos hobbits, de os tornar invisíveis. E o debate platónico existe, é um diálogo que ele tem com Glaucon e com Trasímaco, se não estou em erro, é mesmo sobre se um anel com um poder ilimitado poderia coexistir com uma ideia de moralidade das pessoas e da sociedade, e chega-se à conclusão, portanto, Platão acaba por refutar um bocadinho isso, mas é uma conclusão quase inegável, de que é impossível um anel de poder ilimitado coexistir com a ideia de moralidade. Podemos aprofundar isso um bocadinho, mas isto era só para referenciar esta primeira referência direta, ou influência, neste caso, ao Senhor dos Anéis, mas há bocadinho em conversa com o Miguel, ele estava a dizer que o Tolkien, nas suas cartas, nos seus diálogos, nunca refere esta referência, o que significa que isto provavelmente influenciou outro escritor ou outro pensador, e que Tolkien leu esse e não leu este original, mas é engraçado que há uma espécie de tradição. O anel é o anel, tal como no Senhor dos Anéis, o anel também tem uma tradição milenar. Tem um poder que transcende. Exatamente, um poder que transcende os próprios autores. Aqui a referência ao One Ring, tal e qual como vemos nos livros e depois nos filmes, também é direta. Sim, a referência se calhar mais fácil, em que nos lembramos mais facilmente, é a germânica, que até fez com que o Wagner fizesse. Exato. Os Nibelungos. Exatamente. O anel dos Nibelungos. Mas já agora, largando um bocadinho isto, nós sabemos que Tolkien era estudioso de mitologias, particularmente as mitologias nórdicas, dos vikings até à Finlândia e muitas outras. Mas é um pouco aí que ele vai buscar, se calhar, a sua maior influência.
Não sei se vocês são leitores da EDA e de outras coisas assim, mas, por exemplo, na EDA, uma coisa que foi a única que eu li, uma coisa que salta logo à vista é aquela necessidade de dar nomes a tudo. Toda a árvore, todo o riacho, todo o ramo, toda a folha tem que ter nome, que é algo que é muito comum no Tolkien. E lá está, para depois com os nomes poder levar a coisa para a etimologia e fazer as explicações sempre através da linguagem. Sim, e eu por acaso acho que é uma característica muito grande da fantasia do século XX, que é a importância do nome. Já, por exemplo, o Tolkien e a Ursula K. Le Guin também, há alguns livros, tipo, os nomes verdadeiros, qual é que é o nome verdadeiro da coisa. E em Tolkien acho que também é muito importante. Se bem que eu acho que os nórdicos, eu acho que há dois tipos de influências. Há as influências de tema e de quase o espírito da coisa, e influências mais físicas, em que a Bíblia e o cristianismo, se calhar, é mais a influência temática e do espírito da coisa, portanto, a luta entre o bem e o mal, todas as referências altamente cristãs e bíblicas que o Tolkien faz, e depois há aquelas influências mais práticas de nomes, de seres, de quase até algumas vezes narrativos, que são aí claramente muito nórdicos ou germânicos. E acho que há assim essa quase luta, entre aspas, entre a influência bíblica e a influência nórdica e pagã, com muitas aspas. Pois, porque é algo que parece mesmo uma contradição, porque sabemos que o Tolkien era profundamente católico. Sim. Queria ver o catolicismo ou a sua experiência católica impressa na sua obra, e depois ao mesmo tempo parece que se está a fazer algo que é pagão. Sim. Se bem que já era uma coisa que os Eddas foram compostos enquanto livro no século XVIII por um senhor que era o Snorri. O nome que eu não sei dizer, porque não sei a língua, e era uma maneira de adaptar quase os mitos nórdicos que eram pagãos à realidade mais cristã. Portanto, talvez tivesse também por esse lado que o Tolkien tivesse também mais... Que é compatível. Sim. Há um trabalho que é contemporâneo de quando O Senhor dos Anéis foi escrito e editado, que é o The Man with a Thousand Faces, do Joseph Campbell, onde, portanto, é delineado o conceito do monomito e do arquétipo do herói. Sendo que o Tolkien estava a construir uma mitologia, digamos, para oferecer, e eu gosto desse tema e por isso é que volto a ele, para oferecer ao Reino Unido, por falta dela. Vocês acham que O Senhor dos Anéis encaixa neste conceito do monomito e digamos, do arquétipo do herói, tal como o Joseph Campbell acabou por derivar das mitologias comparativas, das comparações e dos estudos onde encontram um padrão para a resistência ao apelo, não é? E todos aqueles níveis de que o herói passa e volta à casa uma personagem mais iluminada e com toda a bagagem. Com toda a expansão do Senhor dos Anéis, vocês consideram que respeita este conceito? Eu acho que isso é a tese do Miguel, não responder aqui. Exatamente. Mas claro, deixamos o Miguel responder um bocadinho. Eu queria avaliar o trabalho do Miguel e depois ele já ia com mais confiança, se passa ou não. Eu não concordo propriamente com a visão psicanalítica do Campbell, ou seja, que está tudo no nosso inconsciente e que há um poço muito grande onde todos nós vamos lá buscar, que é o mundo das ideias e dos sonhos, e que é quase mágico, em que todos nós partilhamos esses sonhos e essas ideias, mas de facto o monomito que ele descreve é um esqueleto, e enquanto esqueleto o Tolkien também, por exemplo, o início da viagem, o herói que não quer começar a viagem, mas que depois relutantemente vai. Toda a viagem que se processa, que é o Belly of the Beast, em que o herói tem que submergir-se nas profundezas para depois voltar a sair completamente renascido, também acontece. Só que são elementos tão
tão vagos e tão, digamos, base, que é muito fácil pôr lá a história que nós queremos. Por isso, sim, acho que o Senhor dos Anéis muito facilmente se inclui, como todas as histórias se inclui, porque de facto era essa a ideia do Campbell. E não sei até que ponto é que depois é uma questão de será que foi o Campbell que começou com isto ou será que sempre existiu e é assim um bocadinho de pescadinho de rabo na boca. Pois, porque chega a um ponto onde depois parece quase mais uma muleta, não é? Quando se começa a falar de George Lucas e Star Wars. Era isso mesmo que eu ia, exato. Que a primeira referência que vem é que a inspiração é o Joseph Campbell. Bom, é o Joseph Campbell porque ele encontrou padrões em todas as histórias desde sempre, não é? Pronto, sim. Mas lá está. Faz sentido, sem ser a parte psicanalítica, mas é tão vago, que é claro que faz sentido, porque aí faz todo sentido. Lá dentro. Eu penso que há sempre, quando se olha então para a literatura, vamos dizer, a literatura medieval, que acaba por ser a grande inspiração do Tolkien, encontramos pontos comuns bastante claros. E não só na noção de herói, mas até no tipo de história, que é sempre uma história que acaba por ser depois aquilo que o Tolkien faz no Senhor dos Anéis, que é às vezes dividir uma história em várias histórias em que vai explorar heróis diferentes, como nós encontramos, por exemplo, no mito do Rei Artur, onde os livros do Thomas Malory, por exemplo, o Morte Artur, são dedicados, têm capítulos inteiros dedicados a personagens diferentes, que nós até chegamos a pensar que são livros diferentes, porque acabava por ser quase que também uma compilação de mitos que depois eram englobados numa mesma história. E digo isto para começar a introduzir então o tema mesmo, o Senhor dos Anéis, que o Tolkien esteve a escrever entre 37 e 54, com muitas interrupções pelo meio, quase como perfeccionista que era, quase fazendo tábula rasa da obra várias vezes, deitando fora, guardando na gaveta aquilo que tinha escrito para recomeçar, e depois apresenta-nos então uma obra que foi por intermédio dos editores que passou a ter 3 livros e não um, porque perceberam que aquilo era monstruoso para se publicar numa assentada só, e que se calhar ao público da altura poderá ter parecido, e a nós em duas, poderá ter parecido algo um pouco bote de elástico, algo muito antiquado na maneira de escrever, tanto na linguagem como também na estrutura. Vocês que todos leram O Senhor dos Anéis, o que é que acham daquela linguagem, o que é que acham daquela estrutura, daquele tipo de valores antiquados e personagens antiquadas que já em 54 eram? Eu vou ser rápido e despachar este tema para quem sabe do assunto, mas eu posso dizer que na minha experiência não foi um total prazer e não foi um dia na praia ler estes livros. Nunca poderia ser. Num dia nunca seria, literalmente. Eu, que nunca fui muito bom com história e com datas e nomes, basicamente optei por ter uma estratégia de... em vez de me embrenhar e parar a cada momento para ir perceber quais eram todas as referências, deixar de lado aquilo que me passava um pouco ao largo e concentrar na narrativa. E nesse aspecto depois consegui ter uma relação muito, digamos, prazenteira com a leitura dos livros, porque de outra forma aquilo transformava-se em estudo, que é mais ou menos aquilo que eu estou a passar neste momento com o Silmarillion, e por isso é que também me está a levar tanto tempo, porque eu desta vez decidi que se me vou embrenhar, vou então compreender todas estas referências e o que é que isto é. Na altura do Senhor dos Anéis, lembro-me... António, agora tens um auxiliar muito grande, chama-se internet. Pois é verdade, mas nem sempre dá jeito de estar com o livro e com um aparelho, mas naquela altura concentrei-me na narrativa e lembro-me, já que o disse, que foi também muito um exercício quase de comparativo com os filmes que aí vinham e que depois chegaram, onde na altura diverti-me muito com aquele exercício de como é que esta adaptação foi feita, quais foram as opções tomadas, mas no processo de transposição para o ecrã. Agora, em termos de toda a construção do universo, em termos de todas as personagens e o âmbito do livro, foi uma coisa que sempre me fascinou, e nós ainda no outro dia tínhamos uma conversa
que continua a fascinar sem fim, toda esta necessidade mesmo do autor de suportar um conto ficcional com todo um universo que tem uma construção que não parece ter fim, não é? Nós estamos sempre a descobrir coisas e mesmo nos vários livros que vão compilando os Unfinished Tales e The History of Middle-earth, não é? É assim que se chama. Portanto, vamos descobrindo que histórias que já conhecemos têm, de repente, mais profundidade e têm mais camadas e da forma como se interliga. Voltando à questão inicial, na altura, foquei-me na narrativa e em tentar perceber como é que aquela história que começava naquele ponto ia concluir. Portanto, não decoravas os poemas? Não, definitivamente. Depois, a minha pergunta era também um bocadinho por aí, porque em termos daquilo que se publicava nos anos 50, este livro acaba por ser muito atípico, não é? Nós temos canções, temos poemas, temos muitas histórias paralelas, muitas tais pequenas referências à mitologia, e temos uma estrutura que é quase medieval. O que é que vocês acham? Eu quero começar por dizer que eu não decorei poemas, não decorei canções, mal decorei nomes, mal decorei espaços. Portanto, eu quando li aquilo assim como se acho quase fosse um filme de ação. Para ti foi um dia na praia? Foi quase um dia na praia de 2 ou 3 meses, mas portanto fiquei bastante bronzeado. Mas depois, relendo já várias vezes, quero começar por dizer que um livro, portanto, dos do Tolkien e em particular O Senhor dos Anéis, portanto, privado de imagens e de som strictum sensu, mesmo assim consegue ser mais imersivo que muitos filmes. Isso já é dizer muito sobre a capacidade que ele tem não só de escrever, mas de colocar alguém dentro daquele universo. Ao início de certas descrições podem parecer demasiado longas, até a tender a roçar o aborrecido. Na verdade, com mais leituras pareciam cada vez mais belas e enfeitiçam-nos cada vez mais. E, portanto, essa quando estavas há bocado a falar de certa forma, não necessariamente uma estrutura medieval, mas de personagens com contornos medievais ou com contornos mais arcaicos, começam a tornar-se tão mundanos para mim, para o leitor, que a certa altura eu já estava a ver as estruturas sociais e políticas daquele universo, os personagens, o Gimli, como se eu os pudesse quase encontrar na rua, porque ele escreve-os com uma vivacidade tão grande que normaliza, acho eu, todas aquelas estruturas medievais. Isso é absolutamente inacreditável e eu, sei lá, são se calhar mais 2 ou 3 livros que eu tenho lido na minha vida que consigam fazer com que eu fique confuso em relação ao que é a minha vida real e o que não é, porque aquilo está mesmo estruturalmente bem fundado. Lá está, eu, a certa altura achava, pronto, vou abrir a minha porta, se vir o Gimli, ok, não há problema nenhum. Enquanto se eu abrisse a minha porta e visse as cataratas de Niagara, se calhar ficava um bocadinho, se calhar isto é um sonho, mas se eu abrisse, lá está, isso é uma capacidade que poucos escritores têm. Eu, há bocado, quando o Miguel estava a dizer que o Tolkien era o melhor escritor de sempre, não sei se é o melhor, mas é garantidamente um dos mais talentosos a criar estas experiências totalmente imersivas. Sim. Eu acho que o Tolkien era uma pessoa muito inteligente. E eu vou dizer porquê. Porque é claro que no Senhor dos Anéis há todos os poemas, todas as side stories, todas essas coisas que poderiam parecer antiquadas e que poderiam levar quem lesse a achar um pouco aborrecido, mas ele vai polvilhando a história com muitos elementos muito típicos de ação, de coisas mais ativas, portanto, guerras, plots assim, com monstros muito estranhos. E para mim, por exemplo, que eu era uma criança de 12 anos, o facto de lá no meio haver coisas um bocado, não diria aborrecidas, mas estranhas, era compensado por toda aquela emoção e ação deles estarem a viajar e, oh meu Deus, vem um Ringwraith, mas agora eles estão a correr pela sua vida. E acho que aquilo tem tanto de ação muito bem escrita, como depois de momentos talvez mais de pausa, que como também estão muito bem escritos, porque podia ser o caso em que alguém escreve muito bem a ação, mas depois nas partes mais paradas é um bocado seco e aquilo fica um bocadinho muito maçudo. Mas ele consegue escrever para alguém que era um britânico dos anos 50 a ação muito bem escrita, e depois as partes que poderiam ser mais maçudas também muito bem escritas. Então nunca há um momento morto em que nós estamos ali quase a adormecer. Pelo menos eu acho que se eu, enquanto criança muito
hiperativa conseguiria parar e ler todas aquelas coisas, acho não sei, acho que não é muito antiquado ou muito bota de elástico. Quando chamei isto não era só para vos provocar. Sim. Eu gosto de cada página do Senhor dos Anéis e cada página de Tolkien, portanto não é uma crítica. Mas já agora, continuando ainda nos valores antiquados, o Tolkien e o Senhor dos Anéis em particular tem sido criticado por, segundo os tais críticos, aqueles que não percebem nada, os normais, portanto. Os normais. Segundo as palavras dele, volto a repetir, ser sexista, ser classista, ser racista e muitas outras coisas acabadas em ista, e que os seus textos assumem isso. O facto de haver raças, o facto de umas serem superiores a outras, o facto das mulheres terem muito pouco protagonismo na sua obra. Há 2 ou 3 mulheres no Senhor dos Anéis, há 2 ou 3 mulheres só. E o facto de ele apelar a uma sociedade muito elitista, onde algumas classes são claramente superiores a outras e devem ser veneradas como tal. Qual é a vossa posição em relação a isso? Eu pergunto se algum autor consegue escapar à realidade social e à época em que vive. E na verdade, eu por acaso, um dos temas que eu realmente revejo no Senhor dos Anéis e em toda a obra do Tolkien é, penso eu, uma reflexão também da realidade da estratificação social do próprio país de onde ele nasceu, não é? A Inglaterra, não nos podemos esquecer que sempre teve muito vincada esta estratificação e na verdade eu não sei se isso são acusações ou se são apenas o apontar de factos de que estamos a falar de alguém que viveu numa época muito particular e que se calhar à luz de hoje se calhar algumas das suas opções poderiam ser apontadas como datadas efetivamente hoje, mas na altura refletiam toda uma realidade que era muito específica desse tempo. Não sei se vocês acham que há, digamos, um sublinhar ou um glorificar dessa estratificação, ou se ele simplesmente usa algo que era da realidade do seu tempo. Eu acho que não há nada claramente e talvez ultraconscientemente político em Tolkien, ou seja, ele quando fez as classes diferentes e as raças diferentes não estava acho eu que não estava a pensar em ações políticas, ou seja, não estava a dizer que umas eram melhores que outras. Acho que simplesmente ele é um produto do seu tempo, é uma pessoa que viveu na época em que viveu, e estar a colocar valores com os quais eu concordo e que são muito legítimos de agora, num autor que viveu há 60 anos atrás, é um bocado perigoso porque estamos a fazer um anacronismo muito grande e até acho, é claro que o Tolkien não era nem de perto nem de longe, suponho eu, um feminista ou um ativista político, mas há personagens e há situações em que eu acho que ele pensa sobre isso. Por exemplo, a Éowyn. Exato. Esse é o caso típico, o contra-exemplo que destrói por completo, acho que, esses pontos de vista. A Éowyn é um caso muito, muito flagrante. Pronto, pode dizer que é só uma personagem e que, como é óbvio, há as 20 mil masculinas que se sobrepõem, talvez, à Éowyn. Só que aquele momento da Éowyn é tão marcante, pelo menos para mim, foi tão marcante no livro e foi tão bem adaptado depois no filme, que acho que ninguém pode ficar indiferente à frase I am no man. Acho que essa frase é muito forte e lá está, o Tolkien não estava de todo, acho eu, a tentar passar um programa ou uma agenda feminista ou política de qualquer maneira. Estava só a dizer que aquela pessoa que era mulher era muito forte
e que estava a problematizar também, de uma certa maneira, o facto de as mulheres ficarem presas em casa na época medieval e de serem os homens o género mais predominante. E sim, acho que sim. Só queria dizer algo em relação a essas críticas. Eu concordo com o Miguel. São críticas injustas e anacrónicas, por várias razões. Obviamente o Tolkien escreveu naquele tempo, portanto é um produto do seu tempo. Também devemos pensar no estado da fantasia naquela altura. Era bem mais sexista e machista do que o Tolkien escreveu. Por exemplo, se pensarmos poucos anos antes, os trabalhos do Robert E. Howard no Conan o Bárbaro, e também alguns trabalhos do Edgar Rice Burroughs, vemos que aquilo tinham traços muito mais violentos do que o Tolkien escreveu, e a diferença era cerca de 10, 15 anos entre um e o outro, nomeadamente nas publicações dos livros. Portanto, o estado da fantasia também era muito mais violento. Portanto, acho que essa parte é importante. E segundo, obviamente, ele está a retratar uma época medieval cujos valores eram estes que o José descreveu. Portanto, ele não só é um produto do seu tempo, os temas que ele aborda são um produto do seu tempo, já com vários séculos, e o próprio estado ficcional em que ele se inseria também já tinha um certo caminho bastante diferente, por exemplo, do estado da ficção científica dos anos 30. Portanto, eu acho que isso tudo leva a que estas críticas são bastante pouco razoáveis, principalmente por estes três aspectos, diria eu. Sim, e já agora há um elemento que acho que às vezes passa muito despercebido, acho que é nas Duas Torres, quando o Sam e o Frodo estão na floresta de Ithilien com Faramir, e há um ataque de olifantes e de homens do oeste dos Haradrim, acho eu, e está ali uma luta, o Frodo e o Sam estão ali apanhados no meio, e de repente há um Haradrim que morre à frente do Sam e cai morto. Cai de um elefante. À frente dele. Sim. Ainda ontem li um texto muito interessante sobre isso. E há ali uma meia página do Sam a olhar para aquela pessoa e dizer: esta pessoa sou eu, este homem veio para aqui sem saber o que é que veio para aqui fazer, foi enganado pelos governantes dele, que o convenceram a vir para aqui, e não há nenhuma diferença entre eu, Sam, e aquele Haradrim que está ali, que eu estou a ver como inimigo só porque ele está do outro lado e eu estou aqui. Portanto, este texto, esta meia página, sempre me fascina muito, porque é o Tolkien, de facto, também outra vez a problematizar esta questão do inimigo, do outro, como é que olhamos para o outro que é diferente de nós. Portanto, acho que as críticas são injustificadas, porque não só ele era fruto do seu tempo, como também tentou, de alguma maneira, nestes pequenos momentos, problematizar a coisa. Posso só mais um pouquinho? Estavas agora a falar desse jovem que cai do olifante e que é morto, depois o Sam faz um certo autorreconhecimento com ele, de salientar que uma boa parte da história, tudo o que nós vemos é um ponto de vista muito ocidental da nossa história. Mas o Tolkien tem o cuidado de retratar outros povos, nomeadamente mais orientais, que aqui são alinhados com o inimigo. Pronto, podia haver um comentário e ia fazer do Ocidente contra o Oriente, mas não é isso que eu vou fazer. Mas, na verdade, é nesses povos mais orientais que nós vemos no Senhor dos Anéis, nesses que tu disseste, que agora já não me lembro, obviamente, os que vêm nos olifantes e os outros que vêm de barcos. Eu posso estar em erro, mas nesses povos há mulheres guerreiras, não há? Que eu me lembro, não. Ok, é que eu tinha a ideia que tinha visto isto agora, pronto, já não lembro do livro, mas no filme, pode haver agora aquelas adaptações ligeiras, não é? Mas no filme havia mulheres a combater por esse estado com os turbantes e com os olifantes. Tinha a ideia que tinha, porque eu estava a rever o Regresso do Rei, tinha a ideia que havia mulheres combatentes no topo dos elefantes. Acho que não. Portanto, se calhar também... Se calhar eram só elfos. Mas pronto, então eu errei, mas tinha ficado com essa ideia. Mas de qualquer maneira ele tentou retratar também outras civilizações. Se calhar retratou-os foi do lado do inimigo, isso era outra questão. Mas pronto. Eu estou de acordo com vocês. Aliás, o lado do classismo é apenas porque ele, na minha opinião, é apenas porque ele está a reportar, lá está, a tal mitologia e a tal forma de estar medieval, porque era isso que lhe interessava, escrever uma história que fosse mitologia, e portanto nesses contos existe toda aquela glorificação do guerreiro, do herói, das classes dominantes, etc. No caso do machismo, pronto, vocês já o desconstruíram muito bem, a figura da Eowyn que se disfarça de homem porque quer combater e quer mostrar que as mulheres são tão válidas como os homens, é
é incrível, não é? Até mesmo no tempo em que ele escreveu aquilo, nos anos 50, já seria uma personagem muito à frente do seu tempo. Neste caso específico, até vemos que ela é mais válida que os homens, porque faz o que supostamente nenhum homem conseguia fazer. Portanto, até suplanta nesse aspecto os homens. Quanto ao lado racista, eu acho que é uma coisa muito importante no Tolkien, embora as pessoas apontem, as pessoas que não querem ler a obra, se calhar só querem ver os títulos, veem as raças e pensam que se há raças, há racismo, porque senão não haveria necessidade de separar. Mas depois o que nós vamos ver durante a história é que os personagens vão se afirmar pelo seu comportamento, seja em que raça for. Temos sempre o comentário de que aquele superou-se ou não se superou, aquele merece ser quem é porque teve este comportamento ou não teve. E portanto, isto é interraça. Havia também uma acusação que a da altura lhes fizeram que os orcs seriam uma espécie de raça inferior, que ele poderia estar a associar este ou aquele povo. E depois foi curioso ver que existem textos do Tolkien para o filho, por exemplo, quando o filho lutou na Segunda Guerra Mundial, o filho Christopher, que se tornou mais tarde o curador da obra de Tolkien. E editor. Ele diz ao filho, aliás, eles trocam correspondência e mencionam orcs como sendo todos aqueles que lutam automaticamente, são sádicos, usam sadismo e força desmesurada e não pensam no que estão a fazer. E então ele, nesse sentido, eles encontram hobbits no exército alemão, como encontram orcs no exército alemão, como encontram no exército inglês, seja onde for. Mais uma vez, desconstrói-se essa coisa dos povos e das raças, porque o que conta para Tolkien é como as pessoas se afirmam pelo comportamento, é aquilo que me parece. E isto leva-me também à ideia das alegorias de que o Tolkien tanto detestava, mas que toda a gente consegue ver na obra, começando logo pelo anel, que muitos acharam que o anel era a bomba atómica, que o anel era já nem sei o que era antes, porque ele começou a escrever aquilo ainda antes da energia atómica ser usada para fazer bombas, que o Sauron era o Hitler e por aí fora. Que alegorias vocês encontram no Senhor dos Anéis, ou falsas e verdadeiras, vossas ou universais? Miguel está a pensar. Bom, eu não sei se respondo à pergunta, mas uma coisa que eu também acho muito interessante no Senhor dos Anéis, sendo que todo o universo, e agora eu vou aqui pedir que me corrijam se eu disser alguma coisa que vocês consideram errada, todo o universo do Senhor dos Anéis tem uma base que é religiosa, portanto, nós temos um Deus, temos depois Sim. criaturas digamos angélicas, e a partir daí é que chegamos aos povos que temos estado aqui a falar. E com alegorias ou não, nós temos um livro que fala da eterna luta entre o bem e o mal, não é? Com maior ou menor áreas cinzentas em termos de portanto, os orcs são definitivamente aquela falta de pensamento, e o seguidismo não é cego, e depois temos outras personagens que por meio das suas ações se vão revelar, digamos, de que lado desta batalha é questão. Mas sendo um universo que tem raízes de uma forma de religião, a religião depois está completamente ausente do Senhor dos Anéis. Reviraste os olhos, não está completamente ausente. Não sei se completamente ausente não será Mas será que esta ausência de religião é o Tolkien a não querer falar sobre isto, ou é ela própria uma afirmação sobre o facto de o bem e o mal serem conceitos que dispensam a religião para existirem e para serem explorados? Quando estás a falar de não há religião, não há formas... Não há prática religiosa. Eu não encontro nos conflitos nenhum peso em qualquer tipo de religião. Eu vejo isso assim. Eu penso que tu não encontras, tal como nós não encontramos, diferenças religiosas dentro daquele mundo. Porque é como se
como se estivéssemos a seguir uma religião única. E por conseguinte não são fontes de conflito, não é? Exatamente. Os conflitos são de outras ordens. Sim. E têm a ver... No fundo é como se nós chegássemos ao Antigo Testamento e disséssemos que quando Abraão está a falar com o Isaac e com os outros patriarcas, não estão a falar de religiões diferentes, porque não se compreende sequer uma religião diferente. Aquilo é a religião. Pelo menos é assim que eu vejo. Portanto, aquilo que nós estamos a ver no Senhor dos Anéis é a religião. Portanto, não se discute ela própria. Sim, só que acho que é em termos mais metafísicos, quase. Ou seja, é claro que não há formas ritualísticas, não há templos, não há nada disso, mas, como disseste, tipo, está lá a luta entre o bem e o mal, está lá todos os elementos religiosos, pelo menos bíblicos ou cristãos, estão lá não em forma ritualística, mas em forma de vivência quase, ou seja, aquilo é a metáfora da religião, ou a metáfora da luta entre o Deus bom e o demónio mau, etc. Acho que sim. Porque temos um Sauron que é um anjo caído. Sim, sim. Se formos a pensar... É um ajudante de anjo caído. Ele era um maia, portanto também sim. Pensar nele como Sim, verdade. Só em relação a isto da religião, e já chegando à conclusão que de facto não há práticas religiosas, e eu vou usurpar esta conversa e levá-la outra vez para o mundo dos gregos. Na Grécia Antiga também não havia religião e havia mitologia, mas não havia as práticas religiosas, eram sempre na forma de celebrações, não se rezava, não havia crenças, as pessoas não perguntavam, então acreditas em Apolo? Não, as coisas eram assim, o Apolo existia. Exato, e estava lá sempre presente, e eu acho que, e porque falei de facto das influências conscientes ou inconscientes da mitologia e das lendas populares gregas na obra de Tolkien, eu acho que esta é mais uma, de facto a religião está sempre de uma forma sempre subliminar, mas sempre presente, omnisciente, omnipresente, com todas as características de uma religião, mas de facto tem estas características. Os gregos também tinham que de facto não há crença, as coisas são como são e existem e coexistem com este poder metafísico, como tu disseste, e que de facto influenciou o mundo, não é? Porque quando às vezes, por exemplo, quando o Legolas tem momentos de contemplação e ele olha para as nuvens e diz, por exemplo, acho que há uma nas duas torres, não estou em erro, em que ele está em Rohan, se não estou em erro, e ele olha e diz, o sol nasceu vermelho, e ele diz, o sangue foi spilled, foi derramado esta noite. Portanto, estas coisas, nada disto eu acho que é encarado ou seja, não é espiritualismos, não é nada de transcendentalismo, é como é. É assim. É quase aquela maneira muito rural e antiga de ver as coisas. Sim, mas não necessariamente acho eu, desprovida, ou seja, não é por ingenuidade ou por falta de conhecimento, não. Claro. É mesmo assim que funciona, tal como nós temos a lei da gravidade, e que se eu deixar cair isto cai. Aquilo também é assim, se o Sol, quer dizer, havia uns que tinham a capacidade de ler, tal como hoje em dia há uns que têm a capacidade de compreender, por exemplo, matemática avançada, outros não têm, ali também era uma questão de, há uns que sabem, outros não sabem. Claro. E eu acho esta parte interessantíssima deste tipo de religião, porque é um tipo de religião, mas diferente daquilo que nós estamos habituados numa sociedade mais contemporânea como a nossa. Mas nessa ausência como fonte de conflito, eu penso, na minha leitura, que na prática todos estes povos que temos estado a falar são diferentes representações do Tolkien daquilo que são diferentes facetas do que é ser humano, não é? Exato. Basicamente eu penso que, voltando à tua questão, se calhar é por aí. E depois há aquilo que eu acho uma das maiores riquezas desta história, é toda a ambiguidade que nós vamos vendo ao longo da história e que vai ser transversal a todos os personagens, praticamente a todos, na sua própria relação com o Anel, ou a relação com o poder, se quisermos alargar isto, aquela noção de que todos são corrompíveis, todos poderão ceder, e a tentação está lá, e mais cedo ou mais tarde na história nós vamos ver quase todos ou a temerem-na, por saber a que a têm e não se querem aproximar dela, ou dele, o Anel, ou a cederem mesmo. Próprio spoiler para quem não conhece a história, no último momento da Guerra do Anel, o Frodo decide que afinal não quer destruir o Anel e quer o Anel para si. Portanto, ele próprio se deixa corromper. Eu tenho, não sei se é uma teoria, mas é uma ideia que eu acho que esse momento em que o Frodo está, se calhar isto já é a minha visão do filme, mas que ele está de braço esticado quase a enviar o anel para o fogo e que decide não o fazer. Eu acho que nesse momento, de uma certa maneira,
o mal vence. E o mal nunca é derrotado completamente, porque o anel só é destruído pela ganância do Gollum, que ele consegue arrancar o dedo ao Frodo e na dança de vitória escorrega, cai e o anel vai para o fogo. Ou seja, não há... Destruído por acidente. É isso, não há um ato heróico com um ato de bondade que é a ação de destruir o anel. Ou seja, é só o ato de ganância e felicidade pelo mal que o faz. Portanto, de uma certa maneira, o Tolkien condenou todos os personagens que tiveram o anel a serem corrompidos e não permitiu a mais nenhum esse benefício de poderem o fazer. E isso, eu acho que isso é muito interessante, porque o mal é mesmo muito insidioso. Ninguém está imune. E não deixa de ser irónico este desfecho ser quase um acidente, como tu dizes, quando, pela forma como o Tolkien escreve normalmente as personagens, todas elas parecem estar destinadas logo à cabeça, digamos, àquilo que vai ser o seu fado. Ou seja, muitas vezes quando ele escreve, há uma personagem que toma uma decisão e o Tolkien muitas vezes diz, e isto delineou aquilo que vai ser o seu destino. E com toda esta predestinação que parece haver logo à cabeça, não deixa de ser irónico que o anel é destruído por acidente e por intervenção de uma personagem que se calhar nós tivemos a considerar como uma distração durante muito tempo e que vai acabar por ser a chave para o desfecho. Se bem que o Gandalf acho que chega a dizer algures no primeiro livro que o Gollum ainda se vai ver como é que o Gollum vai entrar ou não na história de uma maneira muito... Ainda tem um fado, né? Quando ele tem aquele discurso de há certos que merecem morrer e não devem morrer, e há outros que... Sim, exatamente, ele aplica ao do Gollum. Em relação a esta temática da relação ou da influência do anel aqui nos personagens, para mim é das temáticas mais interessantes do Senhor dos Anéis, e repescando, portanto, aquela lenda que eu falava ao início, a lenda de Giges, e todo aquele discurso socrático, em que ele diz que de facto é impossível, se existir um anel destes no mundo, é impossível coexistir com a ideia de moralidade. Depois há uma rejeição, e que Sócrates diz que é tudo uma questão de escolha pessoal. E na verdade essa questão de escolha pessoal é encarada, acho eu, nos livros e nos filmes como uma série de testes, entre aspas, testes que as pessoas passam ou não passam. Por exemplo, acho que vemos esse teste com o Boromir, logo no início, com a Galadriel também. Não é? A própria Galadriel acho que é até o exemplo mais personificado disso, porque ela assume mesmo passeio. Mais cedo mesmo com o Gandalf, logo quando é a revelação. Exatamente, com o Gandalf. Mas a verdade é, e vê-se, é o que o Tolkien nos mostra, é que o anel corrompe qualquer pessoa sucumbe ao poder se o usar por tempo suficiente. Porque, por exemplo, o Sam utiliza o anel durante períodos e ele, no entanto, não sucumbe totalmente ao seu poder, na medida em que ele é capaz, por exemplo, de passar o anel ao Frodo para ele continuar, ou seja, há ali uma passagem de testemunho. O Frodo, no entanto, como vemos, e como Miguel disse, sucumbe. E essa relação eu acho mesmo muito interessante, porque vemos-la de uma maneira com o Boromir, vemos-la de uma maneira absolutamente de repulsa com o Gandalf. O Gandalf nem sequer se não toca, está sempre, nem sequer se quer aproximar. E na verdade ele diz, acho que é no primeiro livro, diz logo que ele não pode ser ele carregar, porque ele tem receio de que não é que se ele quebrasse, mas da influência que podia ter em ele devido ao poder imenso que o Gandalf tem. E portanto aí é logo um dos primeiros indícios de que o anel varia consoante o utilizador. Portanto, nós nos filmes, acho eu, só vemos o anel a fazer desaparecer pessoas, mas no entanto sabemos que ele podia ter efeitos diferentes em pessoas diferentes. Portanto, imaginemos, nunca sabemos o que acontecia com o Gandalf, mas certamente não seria desaparecer. A máxima do quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Exatamente. Em relação a, agora, por acaso, eu nunca tinha pensado nisso muito a sério, dessa questão de como é que o anel é destruído, quais são as circunstâncias em que o anel é destruído, mas faz-me lembrar aquela ideia de fight fire with fire, e que foi preciso um ato de ganância e, portanto, de maldade para que chegássemos à destruição também do próprio mal. E há aqui, obviamente, conclusões a tirar de que o bem necessariamente nunca vence o mal, tinha que ser o próprio mal a vencer o mal, caso seja necessário. Eu nunca tinha pensado nisso, mas fiquei bastante interessado. E acho que é um dos momentos em que o Tolkien se desvia um pouco daquela ideia, se calhar, mais medieval do bem e da perseverança e de o herói consegue e o herói faz, em que, de facto, é preciso um ato de maldade para destruir o mal.
e não sei o que é que o Tolkien achava desta sua própria ideia de quando destruiu o Anel, mas era muito interessante ressuscitá-lo dos mortos, talvez, Sim, através de magia negra. Ali à frente e perguntar-lhe. E perguntar-lhe, porque é uma coisa que sempre me deixou, não direi inquieto, porque acho que consigo dormir ao pensar nisto, mas que me deixou sempre muito... Depois disto tudo, é o Gollum que destrói o Anel por acaso. Sempre fiquei muito confuso. Eu diria que é o momento mais modernista do livro, aí não há nada antiquado. Não é? É verdade, eu acho que os Hobbits são a veia muito modernista, acho eu, um pouco, do Tolkien. A própria sociedade é muito, dos Hobbits, não é só modernista, mas utópica mesmo. Quase anárquica, não é? Não há Mas nem é necessariamente anárquica, porque podia funcionar mal, não é? Mas aquilo funciona tudo numa perfeita harmonia, são todos conscientes, são preocupados com o ambiente, funciona tudo bem. A harmonia, mais ou menos. O Bilbo não quer ver metade dos primos dele. Sim, mas são aquelas zaragatas familiares, não é? De género, olha, não quero ir hoje ao jantar de família para não quero ver a minha tia. Eles perderam noção do que era o poder porque deixaram de precisar dele. Exato, e funciona tudo bem. Há uma dada altura em que é descrito na sociedade deles que, em alguma das aldeias, a pessoa mais importante acaba por ser o chefe dos correios, porque é o que tem mais que fazer. Exato. Sabem se há moeda na sociedade do Eu acho que é moeda. uma galinha por um porco ou assim, uma coisa assim. Exato, não é? Mas funciona tudo bem. É engraçadíssimo. Eles são felizes, são mesmo felizes. Vemos que eles são muito felizes. Continuando nos Hobbits, e também pegando um pouco no que vocês já disseram sobre o Gollum e o papel do Gollum, é algo que acaba por ser também muito importante para mim no Senhor dos Anéis, é o facto de o Tolkien nos dizer constantemente que é dos mais pequenos e dos mais inesperados que poderão surgir as ações que mais impacto têm na humanidade. Isto é uma ideia quase revolucionária. Revolucionária no sentido mesmo político, porque basta uma pessoa para começar uma avalanche. E o papel do Gollum acaba por ser isso, por isso é que o Gandalf diz atenção que ele ainda vai ter um papel, e depois veremos que sim. E afinal é sempre aos mais pequeninos, que são os hobbits, que são dadas as tarefas mais importantes. Queres dizer, Miguel? Sim, e há uma cena no livro que não é adaptada para o cinema, mas que também é muito interessante, que é quando percebemos que o Shire foi invadido por homens de fora e que aquilo está... Basicamente o Shire, que era um céu do ambiente e das coisas muito naturais, transformou-se numa industrialização total. Portanto, há fábricas, aquilo é tudo muito sujo, há umas autoridades muito autocráticas e toda aquela sociedade que invadiu o Shire só é repelida pela ação de todos os hobbits em conjunto. Portanto, eles juntam-se, unem-se enquanto povo para repelir o mal que trouxe que trouxeram para o Shire. É uma visão, lá está, muito revolucionária. E acho que os hobbits, eu percebo os hobbits, eu gosto muito dos hobbits mais do que qualquer outra raça, exatamente porque somos todos nós, quer dizer, o Frodo, o Sam não são mais que ninguém e ainda assim são quem muda o mundo. Acabaste de confessar racista aqui. Morram os homens grandes. O Tolkien que terá dito que os hobbits no fundo eram a maneira como ele via o povo inglês, muito metido consigo mesmo, sem se preocupar com nada, sem querer saber onde é que é a Europa, por exemplo, e preocupado só com a hora do chá e se os escolhos estão bons ou não. E mesmo este capítulo é a preocupação com a Revolução Industrial, não é? E com a modernização à conta do meio ambiente. Não é? Uma bandeira do Tolkien. O Tolkien vivia, já no seu tempo, vivia muito preocupado com a mudança do mundo nesse sentido. Acabar com os valores idílicos da paisagem, da natureza, do estar bem com o nosso ambiente e vendemos tudo a troco de uma industrialização e de um progresso desumano, que é no fundo essa desumanização que ele vê nos orcs. Eu acho que ele chegou mesmo a dizer que os trabalhadores das fábricas são os orcs de hoje, porque trabalham automaticamente para construir coisas más. E pronto, mais do que algum racismo, era mesmo essa a bandeira dele.
Então, agora que já falámos disto tudo, vamos passar àquilo que as pessoas gostam. Posso Os filmes. só dar aqui uma última adenda? Não, isto agora, mas é só livro. Mas uma adenda em relação a esse já não lembrava desse episódio da invasão de homens no Shire, mas para além, obviamente, do documentário da Revolução Industrial, se calhar também me faz lembrar um bocadinho toda a difusão da cultura ocidental, por exemplo, em povos indígenas, em que nós também vamos para lá. E se calhar eu acredito que esses homens nem sequer tinham uma necessidade de destruir necessariamente os hobbits. Era mais uma questão de, bem, estamos aqui a propagar a nossa coisa, aqui a nossa indústria, se calhar até vamos promover emprego, etc. Que é um discurso... Não, que é um discurso... Os empreendedores do Shire. Agora há um colóquio de entrepreneurs e não sei o quê. Não, se calhar é um discurso bastante contrário, mas faz... Os homens eram comandados pelo Saruman. Pronto, isso já não sabia. Mas na altura de Tolkien... Não, pelo contrário, estava a criticar. Mas na altura de Tolkien também havia-se um período de descolonização e de crítica muito grande, não é? Porque surge... Esse período começa nos anos 30 e acaba nos anos 60, só Portugal e mais um quanto de países que estavam um bocadinho atrasados em relação ao resto do mundo. É que se foi mais tarde, mas acaba ali no final dos anos 60, com todos aqueles movimentos sociais bastante reivindicadores. E, portanto, se calhar também há ali uma intenção, não sei, se calhar até pode ser inconsciente, mas de que não devemos estar a perturbar certos modos e culturas, que era bastante feito e foi bastante criticado na altura. Um pouco, e acho que o Tolkien tem uma intenção bem clara com a presença do Shire no Senhor dos Anéis. É, no fundo, para nos lembrarmos que nós podemos ir lutar guerras que são guerras de ideais ou guerras de poderes muito importantes, mas no fundo o que conta é voltarmos a casa, temos a nossa casa, temos a nossa família, temos as pessoas com quem estamos bem, e é por eles que lutamos. E acho que esse papel do Shire diz-nos isso, que é, houve uma guerra enorme, a Guerra do Anel, com povos e terras e países e cidades destruídas, mas o que contava no fundo, aquilo que é palpável não é quem manda no mundo, é chegarmos a casa e vermos a nossa casa como deve ser. E eles voltaram a casa e a casa deles não estava como deve ser. Portanto, nesse sentido, eles perderam a guerra. E pegando nisso, e fazendo uma coisa que o Tolkien não queria que eu fizesse, se nós compararmos na altura da Segunda Guerra Mundial, muitos dos soldados britânicos, quando voltaram a casa, voltaram para uma Inglaterra, e especificamente para uma Londres altamente arrasada. Portanto, Londres estava completamente destruída, e também essa ideia de voltar a casa e a casa estar completamente diferente e arrasada, e ter que lutar por uma casa como era antigamente, também estava a ficar muito imbuído no ideal do Tolkien. Sim, porque é aquilo que é mais palpável, às vezes são as pequenas coisas. Dizer quem manda no mundo é algo teórico. Ver se a casa está de pé ou não está de pé é muito concreto. É prático, na verdade. É prático. Eu preciso que a casa fique em pé, senão... Então, avançando, estranhamente, a mim hoje parece muito estranhamente, a obra foi um sucesso enorme. Um sucesso em termos populares, não havia sequer internet para divulgar estas coisas nos anos 50, mas foi um grande sucesso, como o Hobbit já tinha sido, atravessou fronteiras, foi um sucesso enorme também nos Estados Unidos, um pouco por toda a Europa, figuras como o Frodo, o Gandalf, e o Bilbo antes dele tornaram-se figuras muito populares, muito ícones pop, e começou a falar-se então daquilo que se espera sempre quando algo é famoso, que é adaptações ao cinema. Não sei se vocês já ouviram falar daquela adaptação que os Beatles tentaram fazer. Sim. Com Stanley Kubrick. Os Beatles queriam Stanley Kubrick. Exatamente. Não avançou, acho que o próprio Tolkien disse logo, nem pensem. E depois fizeram-se mais tarde, já depois de Tolkien ter morrido, o Tolkien morreu em 1973, em 78 surgiu uma primeira adaptação em animação do Ralph Bakshi, exato, agora fui eu que corrigi a pronúncia, e que depois foi sucedida por uma outra da produtora Rankin & Bass, que é uma produtora que fazia programas de televisão mais dedicados às crianças. E vocês viram, têm opinião sobre estes filmes? Sim, já agora houve também uma tentativa antes do Ralph Bakshi, do John Boorman, que deitou metade dos livros fora e inventou coisas, e decidiram não avançar por aí. E o Bakshi tentou ser mais fiel ao texto. Ele
não aproveitou nenhum do trabalho que tinha sido feito, porque os direitos eram da Universal, tinham sido vendidos à Universal Pictures em 69, e quando o Bakshi entra no projeto, ele decide que queria ser mais fiel, e na verdade o objetivo era ter feito 2 filmes. O filme que acabou a ser feito e que se chamou O Senhor dos Anéis, quando ele queria que se chamasse O Senhor dos Anéis parte 1, só cobre ali o primeiro livro e metade do segundo, mais ou menos. Acaba na batalha de Helm's Deep, quando o Gandalf chega e ajuda a vencer a batalha. Eu só vi recentemente, a preparar-me para esta conversa, conhecia de fama, e é um produto muito peculiar e muito do seu tempo. É uma animação que mistura animação tradicional, não muito refinada, penso eu mesmo para a altura, com uma técnica chamada rotoscopia, em que se filmam os atores e depois se pintam cada uma das células da película, o que dá um efeito um pouco até psicadélico, e daí ser uma coisa muito datada, mas onde a tentativa de ser fiel, portanto, com o facto de que ia ser só um filme de pouco mais de 2 horas, ou acabou a ser um filme com pouco mais de 2 horas, faz com que a história seja muito apressada, não haja muito desenvolvimento de personagens. Ainda assim, achei curioso o facto de que reconheci ali momentos que me parecem ter servido nitidamente de inspiração para a abordagem do Peter Jackson um bocadinho mais à frente no tempo. Principalmente as histórias que o Bakshi deixa de fora são as mesmas que depois o Peter Jackson vai deixar de fora. E mesmo a estrutura inicial com, digamos, com as analepses em que se conta a história que veio antes, alguns, eu diria até alguns enquadramentos de algumas, como são encenadas algumas cenas, de repente notava-se ali algo familiar, sendo que, obviamente, em termos daquilo que é o texto base, ao ser aproveitado, muitos dos diálogos também têm esse elemento comum, porque já vem da fonte. Agora, aquela que é a continuação que tu falaste, continuação entre aspas, porque não é uma continuação oficial, mas sim uma adaptação do restante da história para televisão, eu não vi esse... Posso dizer que é algo bastante mais... Não sei se vocês querem falar, se viram. Eu só vi pedaços do Senhor dos Anéis, que adapta as Duas Torres e a Irmandade do Anel, e pareceu muito, digam-me se eu estou errado, muito tipo He-Man, não sei, o tipo de desenho e o tipo de história, parecia quase tipo os heróis ali, de peito feito, a avançar, pareceu-me muito giro, mas não sei. Peito feito e pernas à mostra. A sério. E com o John Hurt a fazer a voz do Aragorn, já agora. Mas não... Algo bastante negro, pareceu-me também. Um pouco negro, talvez por comparação, lá está, com o tal segundo filme de Rankin Bass, que acaba por surgir para preencher a lacuna que o outro tinha deixado e continuar a história a partir daí, mas num registro completamente diferente, em que tem muitas canções, há muitas dos flashbacks são cantados, são contados em canção. O filme começa com uma festa em casa do Elrond, em que os personagens estão todos e de repente o Bilbo diz: "Oh Frodo, o que é que se passa? Porque é que tens um dedo a menos?" E então vou-te contar a história. E nós então vemos a história e os personagens são um bocadinho infantis, porque o público-alvo é o outro. Mas voltando ao Bakshi, desculpa. O Bakshi era um autor de animação, mas adulta. Exato, é ele o autor do Fritz o Gato, e isto era uma produção Solzente, que é um produtor oscarizado, penso eu, que com o Voando sobre o Ninho de Cucos e o Amadeus e o Paciente Inglês. Portanto, não estamos a falar propriamente de um produto, apesar de ser animado, feito para crianças, não é? Não, o primeiro filme não. E é o que consta, até foi um sucesso comercial. O filme foi bastante bem, mas por alguma razão os produtores não quiseram continuar com o projeto. E depois, O Senhor dos Anéis foi sempre aquela obra que toda a gente dizia era muito giro se algum dia fosse adaptado ao cinema, mas é completamente impossível. Até que os anos foram passando, a tecnologia também mudou e finalmente chegou a adaptação que nós temos hoje, que muita gente hoje tem como referência, se calhar como primeira apresentação à obra de Tolkien.
Por onde querem começar? Posso só contar aqui muito rapidamente, porque se calhar as pessoas não sabem, e hoje em dia é engraçado como as coisas mudam. Um dos grandes impulsionadores deste projeto foi o Harvey Weinstein, da Miramax. Exato, eu tinha um comentário sobre isso. Basicamente, ele e o Peter Jackson tinham pensado em adaptar o Hobbit mais o Senhor dos Anéis em 2 filmes. Quando falaram com o Saul Zaentz, a coisa complicou-se porque o Saul Zaentz não tinha os direitos do Hobbit. Isto mais tarde veio a dar também muito pano para mangas quando se fez então a mais recente adaptação do Hobbit, que teve ali em batalhas legais durante muito tempo. E quando, depois de terem investido 15 milhões, a Miramax percebeu que o orçamento ia ser muito maior do que aquilo que estavam à espera, eles disseram ao Peter Jackson: tudo o que tu escreveres é teu, se conseguires fazer o filme faz. E ele foi à New Line, do Bob Shea, e também com a ajuda de um produtor chamado Mark Odersky, eles fizeram uma coisa completamente inacreditável, que foi dizer: 2 filmes não, vamos fazer 3, e vamos fazer os 3 numa única produção, e quase espelhando os livros. Isto vão ser 3 capítulos de um único filme gigante que vamos fazer, e foi então uma aposta que não era nada segura na altura, podia ter dado para o torto, e fizeram um filme com um orçamento superior a 300 milhões de dólares. Se bem que agora é aquele momento em que se diz e o resto é história, não é? Sim, mas diz alguma coisa. Que eu vi o filme 68, mas também não vale a pena alongar, porque vocês disseram tudo de forma muito mais elegante do que eu poderia ter dito. Mas em relação àqueles 3 filmes, foi o que eu disse ao início, eu vi os 3 assim quase em 2 dias seguidos. Hoje em dia será quase crime vê-los, não é? E em relação ao que o António estava a dizer, eu de facto desconhecia toda essa história de quem produziu, de como é que foi produzido, do combate legal, etc. Mas é muito interessante pensar que já naquela altura eles tinham uma ideia de fazer algo gigante como o Hobbit mais o Senhor dos Anéis. A minha pergunta é: será que eles já queriam partir o Hobbit em 3 e o terceiro não ser baseado no livro? Isso é para outro podcast, não é? Mais à frente. Sim. Então temos a adaptação, foi muito bem recebida pelo público também, não vale a pena falar pelo público e até pela crítica, e o terceiro filme ganhou Oscar sem fim, etc. Interessa-nos aqui mais tentar contextualizar os filmes por comparação com aquilo que o Tolkien teria pensado se estivesse vivo, por exemplo. Temos muitas diferenças. José, desculpa-me interromper-te antes de irmos aí, que eu acho que realmente é importante. Eu também tenho aqui umas notas. Se calhar era relevante dizer que este filme, e parte do sucesso e do resultado final, partiu também de uma grande paixão dos autores pelo material e de o levarem a sério e de haver uma grande seriedade por trás disto. Começa por serem envolvidos no desenho de produção 2 dos ilustradores de maior renome que tinham ilustrado os textos do Tolkien, que era o Alan Lee e o John Howe, e uma empresa que nós na altura não conhecíamos porque era da Nova Zelândia, a Weta Workshop, encabeçada pelo Richard Taylor, que também acabou por construir tudo o que era figurinos desta adaptação épica, que nos colocou na Terra-média, que também meteu a Nova Zelândia no mapa, naquilo que foram o aproveitamento dos locais de filmagem. E depois, se calhar o último elemento, portanto, passando pelo óbvio, que foi a adaptação do trio de argumentistas do Peter Jackson, a Fran Walsh e a Philippa Boyens, e da própria direção do Peter Jackson. Eu acho que se calhar a cereja em cima do bolo disto tudo é a música do Howard Shore, que podia ela própria, portanto, isoladamente, e com certeza já encheu salas de concerto, imagino eu. E portanto, só para sublinhar que a popularidade neste caso veio acompanhado de um gosto e de um saber e de uma vontade e de uma seriedade de um grupo de fãs. Sim, eu ia aí ter, António, mas tudo bem. Pronto, como é que eu duvidei? Já me poupaste as palavras. Sim, eu para mim, e agora falando também do meu gosto pessoal, o grande triunfo dos filmes, quando eu fui ao cinema ver pela primeira vez, e pela segunda e pela terceira, o grande triunfo dos filmes é exatamente respeitar aquilo que para um fã de Tolkien era aquele imaginário. Eu penso que se sente isso.
muito por culpa do Alan Lee e do John Howe, que estão presentes, e também por uma observação muito atenta de tudo aquilo que já tinha sido escrito, discutido, publicado, desenhado sobre Tolkien. Eu, quando fui ao cinema ver A Irmandade do Anel, que é o primeiro filme, a primeira coisa que eu pensei foi: eu já conhecia isto, todos os elementos, os designs, as paisagens, as estátuas, os cinturões, as espadas. Eu já conhecia aquilo que eu já tinha visto em livros, já tinha visto ser desenhado, ser ilustrado. E isso confere-nos logo uma sensação de familiaridade e de verossimilhança, em que nós não encaramos aquilo como um mundo de fantasia que alguém acabou de criar, mas algo que já está documentado anteriormente. E para mim isso foi logo um dos grandes triunfos do filme. Depois, pronto, as pessoas podem discutir as diferenças, o que é que está bem e o que é que está mal. Vamos por aí, se vocês quiserem. Quem quer começar? Eu concordo muito contigo, no sentido em que eu acho que para mim é a melhor adaptação de um livro alguma vez feita, não porque repita as palavras exatamente como estão no livro, porque parece que isso é o que as pessoas muitas vezes querem dizer quando dizem é uma excelente adaptação, mas sim capta o espírito do livro, capta aquilo, sinceramente, que o Tolkien queria dizer. Eu acho que é isso que importa, mais do que será que o Legolas disse aquilo exatamente, ou será que foi afinal o Sam que disse aquilo e não o Gandalf. E onde é que está o Tom, não é? E onde é que está o Tom? Exato, onde é que está o Tom? Isso não interessa, ou seja, o que interessa é que seja lá o espírito da coisa e está 100%. E eu pessoalmente, eu não conheço muito bem quem esteve de facto envolvido no filme, sem ser os atores e o realizador, mas isso a culpa é minha. Mas uma grande culpa do filme, para mim, ser tão bom e ser uma tão boa adaptação é mesmo do Howard Shore. Aquela música, acho que faz... Nunca uma banda sonora fez tanto sentido para um filme como a do Howard Shore faz. E quem teve a oportunidade de ir ver agora na Gulbenkian os filmes com a orquestra ao vivo, percebe que aquilo, de facto, é qualquer coisa do outro mundo. E deixa-nos, pelo menos deixa-me a mim e à pessoa com que eu fui, que não é fã de todo de Tolkien, deixou de facto isto é mesmo bonito. E acho que a música de facto ali é muito poderosa. É claro que há diferenças, quer dizer, para mim As Duas Torres é o filme mais fraquinho, porque de facto faz ali umas escolhas meio estranhas, de onde é que põe as personagens, o Frodo ir para Osgiliath e assim, mas quer dizer, são... Curiosamente é o filme que se afasta mais do livro. Sim, e o Aragorn a cair num riacho e a desaparecer e toda a gente acha que ele está morto, depois ele aparece. Tá bem, pode ser. O filme é bom mesmo, não faz mal. Posso lançar aqui uma pedra na engrenagem? Força, esse cá estás. Quem não foi fã dos filmes foi o Christopher Tolkien. Eu não sei se vocês têm conhecimento. Mas esse senhor não é fã de nada. Eu gostava de partilhar convosco aqui uma citação muito rápida. Ele diz: e visceraram o livro e tornaram-no num filme de ação para jovens dos 15 aos 25. O fosso entre a beleza e a seriedade do trabalho e o que se tornou foi longe demais para mim. Tal comercialização reduziu o impacto estético e filosófico desta criação a nada. Há apenas uma solução para mim: desviar o olhar. Portanto, isto é uma opção. Será o Christopher, digamos, afastado daquilo que é o cinema moderno, ou o que é uma obra moderna, ou é um apego tal ao texto original? Ele viu o Hobbit? Ou não aguentou os primeiros 5 minutos? Isto é de 2012, isto é antes dos filmes do Hobbit. Pois, e eu penso que até isto era uma entrevista em antecipação ao Hobbit, onde ele temia a mesma coisa. Ou seja, mal não sabia no que mal não sabia. Exato, coitado. Ele viu o Hobbit e desistiu do Tolkien Estate, de que ele era o principal diretor. A seguir ao Hobbit. Não, deixa estar, obrigado. Tomás? Acho que não tenho muito mais para dizer. O que é que se poderá dizer mais em relação a este assunto? Então eu lanço temas. Lança temas. Temos aquilo que as pessoas rapidamente notam, a falta de algumas sequências que são queridas de todos nos livros, como é a sequência do Tom Bombadil, a maior preponderância das mulheres, porque era preciso incutir no filme histórias amorosas, e a Arwen, por exemplo, aparece
30 vezes mais do que nos livros. E na mesma linha daquilo que falávamos, modernizá-la também, não é? Para que não pudesse agora ser acusado daquilo que os próprios livros e o Tolkien foi, se calhar... ou seja, tudo isto... desculpa ter interrompido, mas tudo isto... Eu estava a dar temas automáticos. Tudo isto faz parte daquela lógica de que o Miguel estava a falar, de que os textos tinham um enquadramento, não é? Mas agora nós estamos a fazer filmes no século XXI, nós convém se calhar equilibrar e falar e trazer mais para a frente aquilo que foi de certa forma minimizado nos livros, e nesse sentido eu penso que é uma consequência da adaptação e não uma tradução fiel do texto original. Sim. Que não faria sentido se o fosse, não é? Eu agora já tenho algo para dizer. Em relação à questão das adaptações, eu fico sempre um bocadinho chateado quando as pessoas insistem em comparar o material original com uma adaptação, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e odeio quando elas usam como quadro de avaliação se o filme tem a cena X ou Y do livro, porque um filme é uma coisa, o livro é outra, e um filme pode ser ótimo e genial e ter-se afastado milhas e milhas e milhas do livro e ser muito melhor com uma chamada adaptação fiel, em que está muito mais próximo. Eu concordo perfeitamente com o Miguel. Eu concordo exatamente com o Miguel quando ele falou na essência, de que uma adaptação prende-se com a essência. E há tempos estava a ver uma apresentação do Cronenberg, e ele a certa altura estava a dizer que o que se devia fazer numa adaptação era destruir por completo o original, destruir tudo e depois montar pela ordem mais fiel à essência, usando a linguagem do meio adaptativo. Portanto, imaginemos no cinema tem uma certa linguagem, o livro tem outra, ele destrói por completo o livro e depois monta aquilo para que funcione melhor. Estamos a falar do homem que adaptou o Naked Lunch, não é? Do William Burroughs. Exato. Mas eu por acaso eu acho que há alguma justiça nesse argumento, porque há certas coisas, e agora saindo um bocadinho das particularidades de se este foi daqui de X para Y, de Y para Z, mas há certas coisas que funcionam muito bem na escrita e na forma literária e que depois nunca funcionariam bem na forma cinematográfica. E eu acho que o que o Peter Jackson fez-o muito bem, em que ele captou mesmo a essência do que é que queria ser comunicado, do que é que sempre é inefável e é comunicado apenas, só dá comunicar da forma literal. Ele conseguiu extrair isso, ou seja, ele conseguiu mesmo fazer o impossível de ir buscar aquilo que era apenas exprimido em palavras, ele conseguiu exprimir no cinema. Eu acho que isso é uma grande raridade. E, portanto, eu não quero mesmo saber se está ali a cena, se Tom Bombadil entra, se não entra. Mas os filmes são aqueles. Não querendo saber, não queres acabar a tua lista de... Mas podes acabar, mas desculpa, tive de fazer este interregno. Não, fizeste muito bem, estava a dar tópicos para falar. Lista. Eu, se calhar, mais que lista, que era mais ou menos isto, diria, da minha parte, aquilo que eu estranho mais são algumas opções narrativas, como, por exemplo, colocar elfos em Helm's Deep, não faziam falta nenhuma, não estão no livro, fazer o Elrond levar a espada do Aragorn, assim do nada, de repente aparece que do céu estou aqui, eu com a espada lá vou embora. E depois, se havia uma necessidade, e eu compreendo, de dar destaque às mulheres e destacar a história de amor, aquela que no livro acaba por ter mais destaque é a história entre a Éowyn e o Faramir, já na parte final do livro, que acaba por ser completamente descartada nos filmes. Mas pronto, são opções, e há outras coisas que são alterações que eu gosto bastante, que é o facto de muitos dos diálogos não estarem no livro, mas estarem nos apêndices ou estarem noutras fontes, e são aqueles momentos em que dois personagens estão a caminhar lado a lado. No livro diz-se apenas que eles caminham, e o Peter Jackson e as suas argumentistas resolvem que eles estão a ter uma conversa perfeitamente verosímil e estão a falar de coisas que nós sabemos que eles poderiam estar a falar, coisas que estão nos apêndices, coisas que são descritas noutros lados. Lembro-me, por exemplo, uma conversa entre a Éowyn e o Gimli, em que estão a falar sobre como é que são as mulheres anãs, se têm barbas ou não têm barbas. É algo que Tolkien descreve no outro lado, não no Senhor dos Anéis, mas nota-se essa atenção ao detalhe de ir buscar a várias fontes
pontos que depois podem ser inseridos e serem motivo de uma conversa nos diálogos destes filmes. Sim. Mas em relação à questão do romance, o facto de a Arwen ser elfa e o Aragorn ser humano acaba por também ecoar a história de Beren e Lúthien, não é? O que se para alguns fãs podia ser digamos, algo que não estando no livro não queriam ver no filme, por outro lado esse espelho acaba por trazer também uma mais-valia e enriquece com base na mitologia do próprio Tolkien. Sim. Há muitos pescados de olho nos filmes que são precisos, às vezes é preciso mais que uma visualização para os entender. Nós falávamos há pouco da tal destruição do Shire, o Scouring of the Shire, como está escrito no livro, que não está no filme, mas no fundo ele está no filme, porque quando o Frodo olha para o espelho de Galadriel, é isso que ele vê. Ele vê o futuro, um futuro possível, que é o futuro que o Tolkien escreveu, mas que o Peter Jackson não realizou. Isso é muito engraçado. E há mais exemplos desses. Além disso, as pessoas não iam aguentar mais um final, né, do Regresso do Rei. Já se queixaram o sétimo. Mesmo assim, né? Já está demasiado longo. Uma das opções do Peter Jackson que eu achei muito interessantes e que o Tolkien, pelas circunstâncias históricas, não poderia ter, acho eu, feito por esse lado, que é a ideia de que o anel pode ser uma espécie de metáfora para o vício da droga, o vício mais físico de algo e não tanto uma ideia de poder ou uma ideia de ganância. E eu acho que o Peter Jackson fez e bem esse desvio um pouco, e, porque lá está, nos anos 2000, no início, tínhamos passado por uma altura de 20 ou 30 anos terrível em relação à droga, em que milhares de pessoas tinham morrido devido a isso, e esta ligação quase estranha entre a época medieval e droga, que não parece fazer muito sentido, com o anel e pela maquilhagem, pela maneira como, por exemplo, o Elijah Wood se comporta enquanto ator. É muito interessante ver como há aqui esta pequena metáfora com o vício da droga ou não. Gostei dessa adição também. Uma releitura. Sim. E a própria transformação que nós vemos no filme do Gollum. Eles mostram uma cena de transformação e parece mesmo uma cena de alguém que ficou viciado numa daquelas drogas pesadas. Sim. Até o próprio, não é? As estruturas dos dentes caem, a pele, parece mesmo, portanto, de facto, isso faz muito sentido. Falaste bem, Gollum. Para mim, se calhar se eu tivesse que apontar um ponto em que o filme acrescenta algo ao livro, é o personagem Gollum, até pela proeza técnica que foi criá-lo, e também pelo seu perfil, o seu comportamento, que eu chamo de shakespeariano, aqueles diálogos que ele tem com ele próprio, aqueles dilemas, aquelas ambiguidades de morais e de comportamento, eu achei fascinante. Não sei se vocês concordam. Sim, aí foi muito falado na altura as opções de encenação, onde através de plano e contraplano, sim, e depois penso que no Regresso do Rei através do reflexo na água, acaba por ser uma tradução de algo que no papel faz sentido, mas que em termos de encenação podia ser muito estranho de ver, e aí esse foi um grande trunfo e foi efetivamente muito falado e apontado na altura como também mais uma prova da mais-valia que tinha sido ter o Peter Jackson a dirigir estes filmes. Alguém que já agora, diga-se, completamente inesperado, porque estamos a falar de alguém que vinha de filmes de gore, baixo orçamento na Nova Zelândia, e que depois de uma outra aventura nos Estados Unidos, com uma comédia sobrenatural, não seria, obviamente, à partida, pelo menos para as pessoas mais distraídas, uma escolha, portanto, digamos, de sucesso e que nos surpreendeu a todos, não é? Então, pelo que me parece, todos gostamos dos filmes. Da trilogia dos Senhor dos Anéis, sim. Essa. É muito chato. Exato. Não é? O Hobbit não foi chamado para a conversa. Não há discussão. Eu só gostava de dizer que tenho duas infelicidades na vida em relação às adaptações, que é
nunca ter ido ver o Senhor dos Anéis ao cinema, porque era muito novo, e ter ido ver o Hobbit ao cinema. São as duas infelicidades que eu tenho na vida. Eu ainda padeço de uma extra que é ter visto o Hobbit em IMAX 48 FPS, não aguentar. porque custa 10 euros o bilhete. Portanto, essa é uma das grandes infelicidades e foi 3 vezes, não sei porquê. Isto é sadomasoquismo. E porque é em 48 FPS? Bem, esse é outro. É os 10 euros e os 48 Posso contar uma FPS. história muito embaraçosa em relação a mim? Podias ter começado por aí. Poder, né? Que é assim, então eu fui ver o Hobbit ao cinema, o primeiro, e eu nunca tinha ido ver o Senhor dos Anéis, e tinha sempre sido um desejo muito grande, mas pronto, já tinha passado, ok, já passou. E então, na parte em que aparece o logo do New Line Cinema, entre o logo do New Line Cinema e o do Hobbit, está a passar a música muito bonita do Howard Shore. E eu começo a chorar, feito um bebezinho, tipo, choro, porque tipo, estou a ouvir pela primeira vez aquela música numa sala de cinema. E ter chorado no Hobbit com o que veio a seguir e ter chorado nessa altura Por antecipação. foi por antecipação, mas foi bonito. E ainda foi bonito, depois é que já não foi. E depois foi só triste, na verdade. Mas eu gostei muito da primeira meia hora do Hobbit. Mas, sério. Bom, num filme de 3, não é? A primeira meia hora é muito boa. Mas pronto, não vamos para a infelicidade, vamos deixar o Hobbit para outro podcast. Vamos fazer aquilo que os realizadores não conseguiram fazer, não é? Parar. Que é parar quando isto sai em algo. Mas será que já pararam? Isso é outra questão. Mas... Parece que não, vai acontecer a televisão agora a aparecer, mas pronto. Então, a pergunta, se calhar, para acabar, aquela pergunta com que nós costumamos acabar sempre os nossos podcasts, que é qual é o legado de Tolkien? Vocês acham que haveria literatura de fantasia tal como nós entendemos hoje? E se calhar também cinema, porque ele baseou-se nessa literatura. Cinema de fantasia, se não tivesse havido um Senhor dos Anéis, há outros autores que conseguiram por si só rivalizar, ou são todos cópia ou inspirados? Por exemplo, um nome que toda a gente agora conhece, o George Martin, com o Game of Thrones. Ele próprio se confessa como fã incondicional de Tolkien. Eu infelizmente nunca vi nem li, portanto não posso falar. Vocês que conhecem se calhar muito mais que eu literatura de fantasia, Bom, acham que há um antes de Tolkien? eu não sei se consigo responder à tua pergunta, mas há uma frase muito famosa que eu não sei de quem é, ou não sei se é uma frase promocional até, que diz só há 2 tipos de pessoas, os que leram o Senhor dos Anéis e os que vão ler o Senhor dos Anéis. E, portanto, mais legado do que isto, não é? Ou seja, ser considerado uma obra tão essencial que é considerada obrigatória, não é? E não sei se com a ajuda dos filmes ou não, há uma série de imagética, há uma imagética do Senhor dos Anéis, há temas do Senhor dos Anéis que tu referencias a qualquer pessoa e começará, se calhar, sem saber do porquê e de qual é a origem. E, portanto, não sei tanto em termos de influência de outros escritores, mas daquilo que é a sua pegada na cultura, não é? A sua pegada cultural, penso que é completamente incontornável. É inegável o impacto do Tolkien, e essa frase ilustra tudo, não é? Quer dizer, obviamente, se ele não tivesse escrito o que tivesse escrito, ou se não tivesse existido, obviamente haveria outros a tentar fazer o mesmo. Se calhar a fantasia não estava exatamente como está hoje, ou se calhar viria a estar só daqui a uns anos. Normalmente isso é o que acontece, não é? Por exemplo, às vezes tem uma questão de invenção, não é? Portanto, se formos traçar uma cronologia das invenções tecnológicas ao longo da humanidade, mesmo se não tivesse ocorrido naquela, podia ter ocorrido 10 anos depois, a mesma invenção, não é? Porque normalmente não há sempre uma só pessoa a trabalhar na mesma coisa. E isso acontecia, havia mais escritores a escrever aquele tipo de fantasia, muito baseada na pulp dos anos 30. Obviamente nenhum deles teve aquele sucesso e atração que o Tolkien teve, e se calhar por essa razão iria demorar muito mais tempo a chegarmos a este estado de, hoje em dia, aquilo que se chama o high fantasy, que estamos hoje. Em relação ao George Martin, apesar dele ser um fã incondicional de Tolkien, ele já disse múltiplas vezes que a primeira influência de tom, não necessariamente de tipo narrativo ou de estética, não vem necessariamente do Senhor dos Anéis, mas vem do Robert Howard, do Conan o Bárbaro, que é curioso pensar, porque quando nós lemos Game of Thrones, ou vemos, aquilo parece que é uma cópia do Senhor dos Anéis,
até na medida como ele conta as histórias e como constrói, porque aquilo que estamos a falar dos múltiplos pontos de vista é algo que é completamente característico do Game of Thrones, e para quem leu sabe que há livros completamente aborrecidos que estão a seguir um personagem terciário do enredo e que não interessa absolutamente a ninguém, coisa que o Tolkien não faz. Portanto, aqui George Martin, acho que ele aí meteu de certa forma a pata na poça, também porque escreveu muitos livros. Mas sim, obviamente vemos, eu agora não sei se foi consciente ou inconsciente, porque quando lhe perguntaram ele diz sempre que a principal influência é o Robert E. Howard, mas é inegável o impacto, diria eu. Já agora só uma trivia. Vocês devem saber, no final do século XX, em 99 ou 2000, já não sei, a Amazon pediu aos clientes que votassem o melhor livro do milénio, ganhou o Senhor dos Anéis. Ainda não havia filmes. Sim. Mais uma coisa a for. Em relação agora ao lugar, está mais do provado do ponto de vista do público e do comercial com a série da Amazon, que, pelo que eu percebi, foi a série mais cara, ou vai ser a série mais cara de sempre, com orçamentos, eu não estou em erro, de $1.000 milhões. O que é que são $1.000 milhões? Eu não sei quanto é que é 1 milhão, quanto mais 1.000 milhões. Portanto, é um valor que eu não sei, nem sei para que é que dá para comprar. Se me dissesse, o que é que dá para comprar $1.000 milhões? Olha, a série do Senhor dos Anéis. E mais nada. Eu também não comprava mais nada. Não, nem sei para o que é que dá. Que casa, que palácio. Compravas com isso? Olha, por exemplo, em termos de venda de bilheteira doméstica, portanto, nos Estados Unidos, o Star Wars, o primeiro dos últimos, o Force Awakens, fez 937 milhões. Portanto, mesmo assim, ainda fez menos do que o orçamento que está previsto para a série do Senhor dos Anéis. Portanto, se vocês acham que isto não é um abuso gigante ao nível em que chegamos hoje em dia à televisão, e neste caso, não de uma produtora tradicional, mas de um gigante industrial e tecnológico como a Amazon, poder investir $1.000 milhões na série do Senhor dos Anéis, e já está outra planeada, e agora foge um bocadinho ao tema, mas também de $1.000 milhões, de uma adaptação de um livro de ficção científica de um autor chinês. Quer dizer, claramente há aqui mercado para isto, e claramente o Tolkien influenciou não só artisticamente, mas financeiramente muita coisa. Sim, Miguel. Eu às vezes tendo a ser um bocadinho velho do restelo, no sentido em que o Tolkien, para mim, é como o Poder Atómico, que tem grande potencial de se tornar numa coisa futura muito boa, mas depois estragaram tudo. E o Tolkien, sendo o gênio que é, infelizmente depois deu aso a muita coisa que, por comparação, está um bocadinho aquém. Mas, sem sombra de dúvida, foi o pai de toda a fantasia medieval, pelo menos, que temos agora, e de muitos elementos fantásticos, sem dúvida nenhuma, que temos agora para o bem e para o mal, na minha opinião, também. Porque não se saber dosear histórias e não se saber dosear elementos fantásticos, porque se querer imitar muito alguém, também depois a coisa corre um bocado mal. Mas sim, sem sombra de dúvida, Tolkien foi e é o pai da fantasia medieval, depois como nós a conhecemos agora, pelo menos. Eu acho que é a frase perfeita para só lembraste nessa do dosear para o bem e para o mal, faz-me lembrar, se calhar é por isso que depois temos filmes de ficção científica com orcs, e faz-me lembrar aquele Smith. Exato, aquele filme do Bright. Sim, da Netflix, que essa é a premissa, em que há orcs numa sociedade pós-contemporânea. Mas até podia ser, só que se fosse bem feito. Sim, podia. Há um RPG que é o Shadowrun, que de facto mistura componentes de fantasia com componentes de ficção científica, e eu não quero estar em erro, mas acho que a premissa base é que o mundo é dirigido por corporations, e quem gera as corporations são dragões. E eu acho que é isto. Mas, portanto, claramente houve aí uma mistura, uma imiscuidade de géneros, obviamente graças a Tolkien e outros. Temos tudo? Mais alguma coisa? Eu, se calhar, antes de fecharmos, agradecia só a quem esteve presente o tempo todo. Exatamente. A quem esteve presente só um bocadinho e foi embora, a quem veio mais tarde e esteve aqui um bocadinho também. E a minha última pergunta para fecharmos é: Tomás, tens a certeza que isto está gravado lá em cima? Sim. Tenho, e okay. Temos 5 minutos, portanto, se alguém quiser perguntar alguma coisa... Opa, isto é extra. Okay. Portanto, se alguém quiser fazer perguntas... Nós não temos pelo menos 2 especialistas de Tolkien. Estão aqui, está aqui, 2. Então vamos ter um oficial, outro não oficial. É interregno. Comentários, perguntas, críticas...
obviamente, não é? Já agora. Ou então, gostaram? A pergunta mais simples e Exato. eficaz. Pronto, então, se É quem assim não gostou é, que eu não faço perguntas. se assim é, agradecemos muito a presença Exato. e a quem nos está a ouvir também. E até para a semana. Exatamente. Obrigado. E muito obrigado por me terem convidado, claro. Parece, prazer. Muito obrigado.